Então, esse é o nosso primeiro encontro, né? Queríamos que fosse presencial, infelizmente, por enquanto, não há possibilidade. Quem sabe no segundo semestre, né? Assim esperamos, com todos vacinados, ou muitos de nós vacinados, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre o Enem, dar algumas orientações mais gerais e falar de aspectos mais específicos da redação, tá bom? Então, assim, a gente já viu hoje, já compartilhei com vocês que saiu hoje o edital, então nós já temos datas, né? Já datas fixas, né? Mais concretas. As inscrições irão do dia 30 de junho a 14 de julho, né? O pagamento da inscrição, que é a taxa de R$ 85,00, pode ser realizado até o dia 19 de julho, tá? Quem tem alguma necessidade especial pode solicitar o pedido de atendimento especializado, que vai do dia 30 de junho, do 6, né, até 14 de julho, que é o mesmo período da inscrição, tá? E também pessoas que são transexuais podem pedir o tratamento pelo nome social de 19 de julho a 23 de julho, tá? E as provas vão ser realizadas dia 21 e 28 de novembro, tá? Como vocês já viram aí, né, a gente tem 2 domingos, a prova do Enem acontece em 2 domingos. No primeiro domingo, né, agora a gente já tem data, dia 21 de novembro, que é o primeiro dia, a prova tem 5 horas e 30 minutos de duração. O que vem na prova do primeiro dia? Vem linguagens, né, com 45 questões. Vem ciências humanas, com 45 questões, tá? E vem a prova de redação, tá? Então, nesse primeiro dia, nós temos 90 questões, né, 90 questões objetivas, mais a prova de redação. No segundo dia, nós vamos ter, que é dia 28 de novembro, nós vamos ter 5 horas de duração, né, de prova, para realizar a prova de Ciências da Natureza, com 45 questões, e a prova de Matemática, também com 45 questões, que totalizam 90 questões. Boa tarde, Renata. E nos 2 dias, né, somando aqui os 2 dias, nós temos 180 questões, tá? Aí a grande questão é a seguinte: o que cai na prova de linguagens? Quais são os componentes curriculares que a gente conhece, na verdade, como disciplinas, né? Que disciplinas caem na prova de linguagem? Então, vamos lá. Na prova de linguagens, que é do primeiro dia, nós temos a disciplina, né, de língua portuguesa, nós temos a literatura. Essa literatura do Enem é uma literatura restrita à literatura brasileira, tá? Às vezes, posso dizer com certeza, né? Nós já tivemos questões no Enem de literatura envolvendo literatura africana, mas assim, africana de língua portuguesa, claro, tá? Mas assim, numa questão de intertextualidade com a literatura brasileira, tá? Não em si a literatura africana de língua portuguesa, tá bom? Ainda na prova de linguagens, nós temos a língua estrangeira, em que você opta no ato da sua inscrição por inglês ou espanhol, tá? Lembrando que de língua estrangeira são 5 questões, viu, gente? De língua estrangeira são 5 questões, então se eu tenho 45 questões de linguagens, 5 são língua estrangeira e as outras 40 são divididas entre os demais componentes curriculares, né? Entendam componente curricular, quando eu falar, como sinônimo de disciplina, tá? É uma nova nomenclatura, um novo nome para o mesmo fenômeno, tá bom? Para a mesma coisa. Nós temos também educação física dentro da prova de linguagens, viu? Não sei se vocês sabiam, se não sabiam, estão sabendo agora, que também cai educação física, tá? Também cai artes, tá? Na prova de linguagens também cai artes, e também cai um componente curricular que a gente não costuma ver na escola de maneira geral, né? Mas, como bons usuários que somos das tecnologias digitais,
conseguimos responder a essas questões que caem, que a gente chama de TDIC, né? Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. Como vocês podem ver, na prova de linguagens cai muita coisa, gente. São muitos componentes curriculares. É a prova que abarca a maior quantidade de componentes curriculares, né? São 6. Então, assim, é uma prova bastante cansativa, né? Porque tem muito texto, trabalha com muito texto, muita imagem, enfim, então dá uma canseira bacana, e é junto com a prova de ciências humanas. O que cai na prova de ciências humanas, professora? Cai história, geografia, filosofia e sociologia. Então, assim, você tem num primeiro dia, além da prova de linguagem e das ciências humanas, ainda tem a prova de redação, você tem um primeiro dia muito cansativo, né? Que você sai ali vendo estrelinhas da prova, porque já leu demais, pensou demais, né? É bem cansativo mesmo. No segundo dia, nós temos aqui as ciências da natureza, né? O que cai na prova de ciências da natureza? Quais são os componentes curriculares? Física, química e biologia, tá? E também no segundo dia a gente tem a prova de matemática. Professora, a prova de matemática são 45 questões só de matemática? Sim, são 45 questões só de matemática. As pessoas se assustam, né? Porque digamos assim, a única área do conhecimento que está ali meio que solitária, né? Eu digo meio que solitária porque a gente pensa que ela pode não ter relação com as outras áreas, mas ela tem bastante relação, né? A professora Renata, que está aí, está acompanhando a gente, o professor Marcos Patrick também está por aqui, eu acho, se ele não saiu, são da matemática, né? O professor Marcos Patrick da física. Aí a questão é a seguinte, gente. Nós temos, vocês devem ter visto, os alunos da tarde, não sei os da manhã, não sei se a gente já tem alunos da manhã aqui, vocês devem ter visto que eu compartilhei com vocês as notas de corte, né? Aí vocês viram lá as notas, que são notas do Enem, né? Que vem da prova do Enem, dos candidatos que realizaram o Enem, porque as universidades aqui do Norte, elas fazem o ingresso desses candidatos pela nota do Enem, tanto a UEPA, quanto a UFPA, quanto a UFOPA, tá? Então nós temos também a Unifespa, que é a universidade que fica sediada em Marabá, né? Que é a Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Elas fazem o ingresso dos alunos, dos candidatos, pelo Enem, pela nota do Enem. E aí, algumas pessoas me perguntam, professora, como é que eles têm, né? Como é que eles têm essa nota, né? Como é que eles montam essa nota? Então, a questão é a seguinte, na prova do Enem, quando você está fazendo a prova, você vai ter questões com um grau de dificuldade diferente, tá? Existem questões fáceis na sua prova, existem questões de dificuldade média, e existem questões difíceis, tá? A nota do Enem, ela é resultado de uma teoria, ela toma como base uma teoria que é a chamada teoria da resposta ao item, tá? Então, antes de eu falar da teoria da resposta ao item, eu posso dizer o seguinte, as questões mais fáceis são, como a gente tivesse aqui, ó, de até uma régua, né, que mensura esse grau de dificuldade, que mede esse grau de dificuldade, e você teria que ir 100 a 1000, né, por exemplo. Então, você tem, no 500, seria, aqui as questões que estão por volta do 500, né, seriam as questões de dificuldade média. O que está abaixo de 500 seria de dificuldade fácil, né? E acima de 500 estão as questões difíceis, né? E o que é essa teoria da resposta ao item, professora? Bem, basicamente, a base da teoria é a seguinte.
para mim é uma questão de raciocínio lógico, né? Se você acerta uma questão difícil, se você acertar uma questão difícil e errar uma fácil, significa que você chutou a difícil. Porque partindo do raciocínio lógico, se você acerta uma questão que é mais difícil, consequentemente você tem que acertar as questões que são mais fáceis. Como é que você acerta o que é mais difícil e não acerta o que é mais fácil? Então tem alguma coisa errada aí, se você acerta difícil e erra fácil. Então, na prova do Enem, a gente precisa utilizar de estratégia também, né? Não é só conhecimento, é também estratégia. Se você nota que uma questão é muito difícil, você leu a primeira vez, não conseguiu entender o que a questão está pedindo, leu a segunda vez, está com dificuldade de entender, possivelmente essa é uma questão difícil, tá? Então, o que você tem que fazer quando você estiver resolvendo as questões do Enem, né? Você tem que procurar mirar o seu foco nas questões fáceis. Você precisa garantir as questões fáceis, né? As difíceis, se não der tempo de resolver, porque assim, gente, um dos nossos grandes inimigos na prova do Enem é o tempo. Não é a dificuldade, não é a complexidade das questões, não é, tá? O nosso grande inimigo é o tempo. Então, assim, professora Thaís, às vezes não dá tempo de resolver todas as questões, né? É verdade, às vezes não dá tempo, mas você precisa garantir as questões fáceis, você precisa resolver e ter ali certeza, né, de que você está garantindo as questões fáceis. Se não der tempo de resolver as difíceis, você chuta as difíceis, tá? Essa é uma estratégia que a gente utiliza e que tende muito a dar certo, tem dado certo. É por causa dessa teoria da resposta ao item que nós temos situações da seguinte natureza. Por exemplo, vamos supor, coloquei aqui uma suposição, né? Vamos supor que a Jerusa e o Joca fizeram a prova do Enem 2020, uma suposição, tá? A Jerusa, na prova de Ciências da Natureza, e o Joca, na prova de Ciências da Natureza, ambos acertaram 20 questões. Todos dois acertaram 20 questões. Mas a nota da Jerusa foi muito superior à nota do Joca, mesmo tendo acertado a mesma quantidade de questões na mesma prova do mesmo ano. Ora, o que pode ter provocado essa diferença? Erraram a conta? Não. Certamente, a Jerusa acertou mais questões fáceis. E o Joca acertou mais questões difíceis. Então, por causa disso, mesmo você acertando a mesma quantidade de questões do que o seu colega, por exemplo, se você acerta mais questões fáceis, a sua nota na régua vai lá para cima. Tá? Se você acerta mais questões difíceis, a sua nota na régua vem mais para baixo, tá? Está mais embaixo. Tudo bem? Entendido isso, gente? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma questão de estratégia para você se sair bem na prova, tá? E é muito importante porque tem gente que não sabe desse funcionamento, né? Ou não sabe exatamente como é que funciona isso no Enem, tá bom? Por enquanto, se não tiver perguntas, eu vou passando, tá? Lembrando que eu estou acompanhando o chat, tá? Posso não estar comentando aqui, mas eu tô lendo, tá? Como é que eu calculo? Outro dia uma aluna me perguntou pelo privado, né? Como calcular, professora? Como é que sai? Como é que eles calculam essa média do Enem, essa média final, né? Que aparece lá quando eu vou visualizar o resultado do Enem. Porque no cartão, eu peguei isso aqui da internet, tá? Não tinha nome, então eu até preferi pegar esse que não tem nome, que eu não sei quem é, né? Então, muito bem. A gente tem aqui, ó, aqui à esquerda, o resultado da prova de um candidato do Enem, tá? Que foi de 2017. Tá? É exatamente assim que vai aparecer para você quando você for ver seu resultado. Então, como é que a gente calcula a nota final, né? A partir das notas por área. Então, você tem o que a gente tem aqui o que a gente chama de média aritmética, né?
A gente pega a nota da prova de linguagens, soma com a nota da prova de ciências humanas, soma ainda com a nota da prova de ciências da natureza, soma ainda com a nota da prova de matemática e soma com a nota da prova de redação. Pega esse resultado da soma das cinco provas e divide por 5, tá? E assim você tem a média, a sua média, né, sua nota do Enem, tá? No caso, eu fiz aqui o cálculo como base, tomando como base esse resultado que vocês têm aqui, nessa imagem, tá bom? E aí a gente tem a nota de 610,68. Professora, 600 é uma nota boa? Olha, eu posso dizer que você está na média. Essa é mais ou menos a média nacional, entre 500 e 600. Se você tira acima de 700, você já está num patamar acima da média, tá? Você já está num patamar acima da média. Muita gente quer medicina, né? Muita gente quer medicina. Então, assim, o que eu tenho para dizer para essa galera que quer medicina, eu sou muito franca em relação a isso, mesmo quando eu dou aula para os meus alunos, né, de maneira presencial, enfim, eu sou muito franca, eu não fico escondendo o jogo, porque às vezes as pessoas têm, assim, medo de dizer e achar que o aluno não vai mais prestar atenção na sua aula, né, ou que ele não vai mais dar a devida importância que deveria dar. Mas para quem quer medicina, por exemplo, gente, tem que focar principalmente em matemática, redação e, digamos assim, num segundo plano, as ciências da natureza, tá? Essas são as 3 áreas, principalmente matemática e redação, que elevam a tua nota, tá? Então, para quem quer medicina, por exemplo, tem que pelo menos tirar acima de 800 em matemática, né? E eu diria até que tirar acima, um pouco, entre 840, acima de 840 na redação, né? Porque há, sim, pessoas que passam em medicina tirando, por exemplo, 840, 860. O ideal é acima de 900, tá? É o ideal. Mas é possível passar em medicina tirando 840 na redação, por exemplo, tá? Então, esse é o segredo. Mas eu estou falando isso, Renata, exatamente do caso do 840 na redação, exatamente com base em notas que ele já tirou, né? Então, por isso que eu estou dizendo que é possível passar em medicina tirando 840 na redação, por exemplo. Mas aí matemática tem que estar acima de 800, tá? E ciências da natureza é muito importante também, tá? Que tenha uma nota boa, né? Aí, por que eu falei que eu estava falando com franqueza, né? Porque as ciências humanas e a linguagem, prova de linguagem, elas não causam, assim, tanto impacto, né, na nota final. Isso é uma realidade, é fato, tá? Agora, eu conheço, e o Marcos também, que ele era colega de curso dele, eu conheço um rapaz, daqui de Santarém, inclusive, que passou em medicina, e o diferencial para ele foi a prova de linguagens, viu, gente? Porque ele, se eu não estou enganada, ele fechou a prova de linguagens. Então, assim, fez uma diferença muito grande, porque ele já não foi tão bem em matemática e tão bem em redação. Ele foi bem, mas não foi tão bem, né? E aí conseguiu fazer esse diferencial com a prova de linguagens. Pois é, eu tenho aquele material que eu passei para vocês, eu posso verificar aqui daqui a pouquinho, e aí eu digo, porque eu não tenho aqui à mão, eu posso dar uma olhadinha para ver qual seria a média para direito. Primeiro que vocês, para verificarem a nota de corte, né, para saber quanto vocês precisam tirar para o curso que vocês querem, primeiro vocês têm que saber
qual seria, no caso, direito para a UFOPA aqui em Santarém, vocês teriam que saber qual é que é o grupo de cotas de vocês, e se vocês pertencem à cota, né? Quem estudou todo o ensino médio em escola pública tem direito a concorrer pelas cotas, né? Agora, professora, estudei o primeiro ano do ensino médio em uma escola particular e fiz o segundo e o terceiro em escola pública. Aí não dá para concorrer pela cota, aí tem que ser ampla concorrência, tá bom? Nós vamos falar agora da redação, mais especificamente. Eu já adianto para vocês que tem muita coisa para falar sobre redação, tá? Não vai dar para esgotar em um só encontro em torno de... no caso, para vocês que estão fazendo como treineiros, vocês podem se inscrever normalmente, como se estivessem ali concorrendo, né? Dia 30 de junho iniciam as inscrições. Por onde é que eu faço a minha inscrição? Lá pela página do participante deixa eu pegar aqui o link, na página do participante no site do INEP. Eu vou pegar aqui, ó, vou compartilhar aqui o link para vocês, com vocês, e aí você se inscreve na página do participante, tá? E preenche os dados direitinho lá, tá? Paga a taxa, que é R$ 85, para quem não solicitou isenção, tá? Professor, eu solicitei a isenção, eu preciso fazer a minha inscrição? Precisa, tá? Precisa. Não é a sua isenção, não é o mesmo, seu pedido de isenção não é automático. Eu pedi a isenção, recebi a isenção, não preciso fazer inscrição? Precisa. Tá? Isso é muito importante, porque tem gente que acha que o ato de pedir a isenção da taxa já é como se você tivesse inscrito automaticamente no processo. Não é, tá bom? Você precisa se inscrever, já pediu a isenção, ok, vai sair o resultado, né, da isenção. Conseguir a isenção, beleza, vai lá na página do participante e se inscreve. Tá? A diferença é que quando você for se inscrever, não vai emitir boleto para você, tá bom? Mas você precisa se inscrever. Agora, quem não pediu, não solicitou a isenção, ou mesmo que tenha solicitado, não foi contemplado com essa isenção, precisa fazer a inscrição e pagar a taxa de R$ 85. Quando você fizer o cadastramento dos dados, né, direitinho, lá na página do participante, você, ao final de tudo, ele vai gerar um boleto, tá bom? Para você pagar a sua inscrição. Tudo bem? Aí tem alguns detalhes depois, né, em relação à questão das universidades, por exemplo, né, mas eu acho que isso é melhor a gente fazer num próximo encontro, tá bom? Porque, só vou dar um exemplo aqui, abrir um parêntese para dizer que, por exemplo, eu quero concorrer às vagas da UFOPA, quero fazer direito na UFOPA. Só o fato de eu fazer o Enem é suficiente para eu concorrer às vagas da UFOPA? Não. A UFOPA vai publicar um edital, assim como a UFPA, a UEPA, todas as universidades do Brasil fazem isso, tá, gente? Elas publicam um edital, você vai lá, se inscreve para concorrer às vagas daquela universidade, tá bom? Não é automático. O fato de você fazer o Enem não significa dizer que você está concorrendo à vaga da UFOPA, por exemplo, as vagas da UFOPA. Você vai ter um período, inclusive quem fez o Enem ano passado, Enem 2020, o período de inscrição na UFOP é até agora, sexta-feira, dia 5 de junho, tá? Eu acho que é sexta-feira, não sei se é segunda, deixa eu ver aqui, se é segunda ou se é sexta. 5 de junho, finaliza dia 5 de junho, é no sábado, tá? Então, não é automático, você precisa, digamos assim, manifestar interesse. Como é que eu vou saber, como é que a universidade vai saber que você está interessado em concorrer às vagas daquela universidade? Você vai fazer uma inscrição. A UFOPA, por exemplo, não cobra, é gratuito.
né? Mas a UFPA e a UEPA cobram. Então, além de você se inscrever, você tem que pagar uma taxa de inscrição. Professora, não tenho condições de pagar a taxa de inscrição. Assim como eu pedi isenção no Enem, as universidades também cedem um período para a gente solicitar isenção e não pagar a taxa? Sim, também, tá? Mas tudo isso é muito interessante ficar atento às datas, viu? Eu, por exemplo, quando os meus alunos... quando eu tenho alunos de terceiro e segundo ano, eu sempre envio as datas de inscrição da UFOPA, da UEPA, da UFPA, tá bom? É muito importante para não perder os prazos, tá bom? Está dizendo aqui que ainda tem as provas para ações afirmativas. Se houver alguém aqui que se enquadre como quilombola ou indígena, pode fazer. Sim, são provas específicas, tá? A UFOPA tem o PSQE, eu acho que é assim, que é o processo seletivo, é o PSQ, que é o processo seletivo quilombola, e tem o PSI, que é o processo seletivo indígena. As provas, elas não são pelo Enem, a entrada não é pelo Enem, é uma prova específica, tá? Uma prova diferente, tá? Então, por exemplo, se realmente houver aqui alguém que se adeque, né, que for indígena, que for quilombola, pode também tentar as vagas na UFOPA por essa outra metodologia, né, de entrada, tá bom? E no caso da UFOPA, né, a UFOPA trabalha com duas possíveis notas. Por enquanto, sim, só a UFOPA aqui no Pará, né? Eu não sei a Unifesp, posso dar uma olhadinha, mas a UFPA e a UEPA só trabalham com a nota mesmo do último Enem que o candidato realizou, no caso, né? O Enem do ano, por exemplo, não é o último Enem, na verdade, que o candidato realizou. O Enem é o Enem que aconteceu. O fato de você realizar a prova, né? Você vai testar, você vai treinar ali. Mas é muito importante, inclusive, a gente não estendeu ainda para os primeiros anos, mas a ideia é a gente estender para todo o ensino médio, né? Porque é importante você treinar para saber como é que você vai se sair, né? Saber como é que você tá, se você tá bem, se você tá mal, onde é que precisa melhorar, sobretudo na redação, inclusive, né, principalmente na redação, não principalmente, mas também na redação, né, porque você aí visualiza o quadro, né, tá perguntando se não puder fazer o Enem desse ano, pode fazer do ano que vem. Pode sim, ano que vem você vai estar no terceiro e já vai fazer o para valer, né? Já vai fazer o valendo, digamos assim, né? E depois que terminar o ensino médio, pode continuar fazendo o Enem. Por que pode continuar fazendo o Enem? Porque ele é a porta de entrada da maioria das universidades no Brasil, né? Então, muitas das universidades brasileiras só aceitam a nota do Enem, né? Para você entrar naquela universidade, você precisa ter feito o Enem. Se não fez o Enem, aí fica difícil entrar em uma universidade, tá bom? A não ser que ela tenha uma prova própria, que ainda acontece, tá? Bem, vamos à redação. Eu trago primeiro para vocês números. Vocês gostam de números? Vocês gostam de matemática? Trago números para vocês. E assim, números interessantes, né? Eu poderia dizer preocupantes, mas eu prefiro dizer interessante. Bem, aqui eu trago uma margem de 2013 a 2020, prova já desse ano, né? Desse ano, porque a prova do Enem 2020 foi em janeiro, tá? Assim, em se tratando de redação, por exemplo, o Enem de 2014 foi, assim, uma tristeza do ponto de vista de notas zeros. Foram mais de 500 mil de notas zeros na prova de redação em 2014, tá? E se vocês prestarem atenção, a nota 1000 no Enem, ó, a gente tem aqui uma curva descendente. Na verdade, é uma linha reta, eu nem diria que é uma curva. É assim, só diminui. E esse ano, né, esse ano de 2020, só piorou o fato de
termos a pandemia, né, muita gente não foi fazer a prova, e aqui, embora eu esteja falando isso, viu, gente, mas essa nota aqui de candidatos aqui em cima é de candidatos que realizaram a prova, tá? Tanto que você vê assim, não é o número de candidatos inscritos no Enem, tá? É o número de candidatos que fizeram a prova, que realizaram a prova. E esse ano foi uma quantidade muito ínfima, né, em relação aos anos anteriores, né? A gente já chegou a quase a 6 milhões de candidatos realizando o Enem. Esse ano não chegamos nem a 3 milhões por causa da pandemia, né? Mas, assim, dos 2,8 milhões de candidatos que realizaram o Enem, só tivemos 28 notas 1000. Isso é reflexo da pandemia, mas também é reflexo dos temas de redação da prova. Por que eu digo isso? Porque, assim, as pessoas... Ontem eu falava com uma aluna do terceiro ano que nós temos uma receita para a prova de redação do Enem. E é essa receita que eu vou mostrar para vocês. Agora, sim, o fato de... que é, no caso, a estrutura, né? A questão da estrutura da prova de redação. Agora, o fato de nós termos uma receita não implica... eu sei a receita, vou tirar nota 1000. Não, não é assim que funciona. Eu sei a receita... A probabilidade de me aproximar do 1000 é muito grande. Mas há uma questão aí que está relacionada ao que você tem de conhecimento, né? O que você traz de conhecimento para essa prova de redação, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vocês têm... Depois eu posso compartilhar esse material com vocês, sem problema nenhum. Vocês têm aí os principais motivos de nota 0, né, do Enem, 2017, 2018, 2019. Aqui, 2020, ó, a galera fugiu do tema totalmente é 0, tá? Aí, antes de eu falar a estrutura para vocês, de eu falar dessa receita, eu vou explicar rapidamente como é que funciona a correção da redação, tá? Em relação a quantas pessoas corrigem essa redação. É só um avaliador, professora? Não. Na verdade, nós vamos ter 2 avaliadores, tá? Esses 2 avaliadores, eles são podem ser de estados diferentes do Brasil. Por exemplo, um do Ceará, e um é do Ceará e outro é da Bahia, por exemplo. 2 do Nordeste, né? Eles não se conhecem necessariamente, podem não se conhecer. E se conhecerem, eles não sabem que eles 2 estão com a mesma prova de redação, tá? Então, eu tô por exemplo, estou corrigindo aqui a prova de um candidato e eu não sei quem é o outro avaliador que vai avaliar também essa prova, tá? Isso não é... Eles corrigem um sem saber a nota do outro, viu, gente? Pode ser até que eles se conheçam, né? Os professores se conheçam, mas um não sabe que o outro... quem é o outro que está corrigindo a mesma prova que ele está corrigindo, tá bom? Então, a nota da redação é assim. Você tem 2 avaliadores, soma a nota desses 2 avaliadores, né? Que pode chegar até 1000 pontos, né? E divide por 2, média aritmética, tá bom? Professora, pode acontecer de um dar uma nota muito diferente da nota do outro? Pode acontecer. É o que a gente vai chamar de discrepância. Quando é que vai ocorrer discrepância? Se a nota, né, dos 2 avaliadores diferirem por mais de 100 pontos, a nota final, no caso, né? Ou se a nota obtiver diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Nós temos 5 competências, daqui a pouco eu vou dizer quais são. 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, e a gente tem uma grade. Deixa eu passar aqui. Antes de eu falar aqui dos cenários, a gente tem aqui uma grade de correção, viu, gente? Não é uma nota aleatória que o avaliador tem que dar. Ele tem que dar exatamente essas notas, tá? 200 pontos, aqui é por competência, tá? Cada competência tem essa correção aqui. O candidato foi excelente naquela competência, ele tira 200 pontos. Não foi excelente, foi bom, então é 160. Não foi bom, foi mediano, então é 120.
foi insuficiente, 80. Precário, 40 pontos. Não atendeu a competência, é 0, tá? Não atendeu a competência, é 0. E aí, o que pode acontecer? Vamos aqui ao cenário 1, né? Quando difere mais de 100 pontos na nota final. Vamos supor aqui que eu tenho o avaliador 1, o avaliador 2, né? E eles dão essas notas aqui por competência, certo? Não tem diferença de 80 pontos, né? Em cada competência. Mas aqui, ó, o avaliador 2 deu 720 e o avaliador 1 deu 880 na nota da redação. O que vai acontecer nesse caso? Tem diferença de 100 pontos? Tem diferença de mais de 100 pontos. Então, nesse caso, vai para um terceiro avaliador, tá? Vai para um terceiro avaliador que também não vai saber o que está acontecendo. E ele vai lá e vai corrigir a nota. Vejam que, se vocês observarem, não tem diferença de mais de 80 pontos por competência, né? E a nota final, vamos supor que a nota final desse avaliador, né, seja 680, tá? Nesse caso aqui, 680 está mais perto de 720 ou está mais perto de 880? Bem, está mais perto de 720, né? E não tem diferença de mais de 100 pontos, né? De uma nota para outra, tá? Então, está mais perto de 720, então eu somo as duas e divido por 2, média aritmética. Professora, e se der uma zica e o terceiro avaliador também fizer uma avaliação em que, por exemplo, sei lá, deu 520. Ora, 520 tem diferença de mais de 100 pontos para 720 e muito mais para 880. Nesse caso, quando os três avaliadores, né, digamos aqui que o avaliador 3 é o plano B, né? Quando o plano B não dá certo, tem uma diferença muito grande entre os três também, a gente vai para o plano C. Qual é o plano C? Junta 3 professores presencialmente, né? Ah, professora, em tempos de pandemia não dá para juntar presencialmente. Beleza, então eles vão se reunir pelo Meet e vão decidir ali a vida do candidato, tá? Da redação. Eles vão é uma decisão em conjunto, tá? Eles 3 vão se conhecer, vão saber quem é um e quem é outro, e eles vão decidir conjuntamente a nota deste candidato, tá? Mas esse é o plano C, tá? Se o plano B não der certo, a gente vai para o plano C. A gente tem outro cenário de discrepância também, que é quando a competência, dentro de uma competência, há diferença de mais de 80 pontos, tá? Então, vejam aqui, ó, eu fiz, aqui são suposições, tá, gente? Conjecturas que eu fiz para mostrar para vocês o que acontece, tá? Vamos supor que o avaliador 1, na competência 2, deu 200 pontos para o candidato. E o avaliador 2 deu 80. Opa, tem diferença de mais de 80 pontos aí nessa competência. Embora, na nota final, 680 e 600, não tenha diferença de mais de 100 pontos, tá? Então, beleza, o que a gente vai fazer? Chama um terceiro avaliador. Chama um terceiro avaliador e pega a nota desse terceiro avaliador e soma com a nota que mais se aproxima da dele, né? Que no caso aqui é o 600. 560 está mais perto de 600, tá? E se der problema também com o avaliador 3 e tiver discrepância entre uma das competências, a gente vai para o chamado plano C, né? Que eu falei aqui para vocês, que é juntar 3 professores, né? Assim, presencialmente, eles vão saber quem são, um vai conhecer o outro e vão decidir conjuntamente a nota do candidato, tá bom? Então, a nota que você recebe lá, eu vou só voltar aqui rapidinho, só para mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha, aqui a nota desse candidato que a gente viu, né, foi 700. Então, essa aqui já foi a média aritmética de 2 avaliadores, tá bom? Ela é o resultado em geral, né, posso dizer assim, que às vezes pode ter problema, como a gente viu, de discrepância, mas em geral é a nota, digamos, é a média aritmética, é o resultado da nota de 2 avaliadores, tá bom?
Vocês sabiam disso? Porque tem gente que pensa que é só uma pessoa que corrige, né? Mas não é, tá? Nós temos pelo menos dois, podendo, em caso de discrepância, aparecer um terceiro avaliador, tá bom? Então, muito bem, se não houver perguntas, eu vou passando, tá? Em que casos, em que situações nós podemos tirar zero? Né? Por que tanto zero? Por que tantas pessoas tiram zero? Bem, condição número 1, fugir do tema. Tá? Fugir do tema ou não atender à estrutura dissertativa argumentativa. Eu fiz um poema. Na minha redação. Quanto eu vou tirar? Zero. A redação era sobre, eu não lembro agora qual foi o último, o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil. Aí eu fiz a minha redação sobre, sei lá, fiz a minha redação sobre violência contra as mulheres, ou violência contra os doentes mentais, né? As pessoas que têm a doença mental. É zero, fugiu do tema, tá bom? E aí, nesse caso, não tem perdão, não tem como dizer misericórdia, tá? Redação com a folha de redação em branco. Todo ano, gente, eu sou fiscal da prova do Enem, né? E nunca tinha acontecido comigo na sala em que eu sou fiscal, mas esse ano um candidato deixou a folha de redação dele em branco. No primeiro dia, né? Porque a redação, ele deixou a folha em branco e, consequentemente, no segundo dia, inclusive, ele não voltou para terminar a prova, né? Porque ele já sabia que ele ia tirar zero na redação. Porque entregar a folha de redação em branco é zero, tá? É zero. Texto que tem até 7 linhas escritas, aí é zero também, né? Porque significa dizer que você nem escreveu, né? Geralmente, se vocês forem olhar os textos nota 1000, vocês vão perceber que eles escrevem as 30 linhas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Na folha de redação mesmo, você tem essa orientação. Quando você erra uma palavra, você passa um traço, uma linha no meio dela. No meio da palavra, se for frase, se for algo maior, passa uma linha no meio e continua como se nada tivesse acontecido. Tá? Aí, essa é a orientação do INEP, tá? Essa orientação do INEP. E aí você só vai perder aquele espaço, né? Infelizmente, você vai perder. Mas continua como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Ok. Ficou claro aí? Beleza. Sim. Então, você vai precisar escrever pelo menos 8 linhas, né? Se você não escrever a partir de 8 linhas, você vai tirar zero. Tá? Porque texto é considerado texto insuficiente com até 7 linhas manuscritas, tá bom? E também, se a redação apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do trechos do caderno de provas, né? O número de linhas copiadas, ele é desconsiderado para a contagem do número mínimo de linhas. Então, caso você tenha feito muita cópia dos textos da proposta de redação, né, ou do número mínimo do caderno de provas, quando eles forem corrigir, eles vão desconsiderar. E aí, se der até 7, né, ou menos de 7, o que você escreveu seu, né, que era da sua escrita mesmo, que veio da sua cabeça, aí vai ser zero, né? De outro modo, se não diminuir a nível de tirar zero, a nível de até 7 linhas ou menos de 7, tudo que você escreveu, que você copiou do caderno de provas ou da proposta de redação, vai ser desconsiderado, tá? Vai ser desconsiderado, é plágio, né? Se você apresentar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, vai ser configurada como redação anulada, aí é zero, tá? Porque na verdade, o que eu vou explicar aqui para vocês, dessa questão da estrutura,
né, dessa receita que eu estou dizendo aqui, que a gente vai já ver, surgiu em 2012, né? Na verdade, foi no Enem, a partir do Enem de 2012, e aí já veio como proposta de correção a partir da redação de 2013, tá? O que foi que aconteceu? Um camarada que estava escrevendo a redação, no meio da redação dele, ele escreveu uma receita de miojo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas ele escreveu uma receita de miojo no meio da redação. Sim. E aí, no caso, durante o período lá, durante o ano, nesse período, isso foi uma polêmica geral, né? Porque o cara ainda tirou 600. A mídia foi para cima do INEP, né? E a partir de 2013, então, o INEP estabelece critérios para a correção da redação, né? Lembrando que o primeiro Enem surge em 1998 e só apresenta critérios concretos para a correção da redação em 2013, a partir de 2013, viu? Olha só o quanto demorou, né, para a gente ter esses critérios de correção. Então, por causa, se você desenhar, se você escrever uma receita de miojo no meio da sua redação, você vai tirar 0, tá bom? E também, se tivesse apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, vai configurar como redação anulada, né? E é 0. E também, se apresentar o seu nome, a sua assinatura ou a sua rubrica ou qualquer forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação, vai configurar a redação anulada e você tira 0, viu, gente? Então, vai ter na folha de redação, vai ter lá em cima o espaço para você colocar seu nome. É só lá que você pode colocar. Você não pode escrever o seu nome no corpo do texto da redação, viu? Senão você está se identificando e aí o fato de você se identificar leva você a tirar 0, tá? Se a sua redação estiver escrita integralmente em língua estrangeira, né? Predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Ah, quero escrever uma redação em inglês, professora. Posso? Pode, mas vai tirar 0, tá? Perguntando se a caligrafia afeta muito na nota. Não, não afeta, desde que ela seja legível, viu? Porque, olha só, se a sua redação apresentar letra ilegível, que impossibilite sua leitura por 2 avaliadores independentes, ela também é anulada, viu? Então, a caligrafia ruim, a caligrafia ilegível, ela faz com que o aluno, o candidato no caso, né, tire 0, viu? Então, é muito importante ter uma caligrafia não bonita, viu? Não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. Inclusive, se vocês forem olhar os textos nota 1000, vocês vão ver que a caligrafia dessa galera é muito pequenininha, gente, porque eles reduzem a letra para caber no espaço de 30 linhas, porque às vezes é muita informação para dizer e o espaço é pouco. Mas o fato de você diminuir a letra não significa dizer que ela vai ficar ilegível. É possível ler letras pequenas, né? Desde que tenha uma caligrafia legível, tá bom? E para a gente finalizar essa parte, na correção de participante com surdez, deficiência auditiva, surdo-cegueira ou autismo, são adotados mecanismos de avaliação coerentes com suas singularidades linguísticas no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, tá? Aí vocês têm aqui a conformidade do inciso e da lei. Assim também com os participantes de dislexia, tá? Que são adotados com dislexia, que são adotados mecanismos de avaliação que considerem as características linguísticas desse transtorno específico. Então, pessoas com surdez, deficiência auditiva, surdo-cegueira, autismo e dislexia não são avaliadas de igual modo com os demais, tá? Eles são considerados aí as suas características específicas, tá bom? Para correção. E aqui nós chegamos às 5 competências que são avaliadas na redação do Enem, tá bom? A competência número 1, ela pede que você demonstre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Trocando em miúdos, professora, o que é avaliado na competência 1? É avaliada
é avaliado o seu conhecimento gramatical. Então, se você tem problemas com regência verbal, regência nominal, concordância nominal, ortografia, né? Translineação silábica. O que é a translineação silábica? É quando eu vou passar de uma linha para outra, eu estou escrevendo, acabou o espaço na margem final. E aí eu vou dividir, vou separar a palavra em sílabas para passar um outro pedacinho da palavra, né, para a linha seguinte. E no ato de fazer essa divisão silábica de uma linha para outra, eu não divido corretamente as sílabas. Por exemplo, em palavras que tem RR, por exemplo, eu deixo o RR em cima e a continuação na linha de baixo. Aí é um problema de você não saber separar as sílabas, né? Quando você vai trocar de linha. E, consequentemente, a gente chama isso de erro, né? De translineação silábica, tá bom? Problemas de crase, tá? Entre essas questões, a ortografia, a nova ortografia já está valendo desde 2016, tá? Então, problemas dessa ordem são avaliados dentro da competência 1, tá bom? Na competência 2, nós temos 3 coisas, gente, muito importante, viu? Nós temos 3 coisas. Compreender a proposta de redação, tá? E aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Lembrando que prosa é o texto em parágrafos, tá? Não vão confundir, pensar que, porque uma palavra bonita, né, é o texto feito em versos. Não, é o texto em parágrafos, tá? Então, você precisa, o candidato é avaliado se compreendeu o tema. Se ele escreveu dentro do tema, mas fugiu um pouquinho, não fugiu totalmente. Se fugir totalmente é 0, tá? Se fugir um pouquinho do tema, é o que a gente chama de tangenciamento. Nesse caso, você perde ponto na competência 2, porque significa dizer que você não entendeu o tema, tá? Não entendeu o tema. Na competência 2, também é avaliado se você aplicou conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. É por isso, é aqui que mora, digamos assim, o perigo, né? Eu sei a receita da redação, mas há um problema aí se eu não trouxer para dentro do meu texto conhecimentos da filosofia, da história, da sociologia, da biologia, da arte, enfim. Eu preciso defender a minha tese, a gente já vai ver isso, eu preciso defender com argumentos plausíveis. E onde eu vou encontrar esses argumentos fortes, que deem sustentação à minha tese? Na filosofia, na sociologia, na história, na geografia, na biologia, na física, na matemática, enfim, na arte, né, nas artes, na literatura. Então, eu preciso dialogar com essas áreas do conhecimento. Professora, se não dialogar com essas áreas do conhecimento, o que acontece? Vai perder ponto na competência 2, tá? E também é dentro da competência 2 que vão avaliar se você escreveu um texto dissertativo argumentativo. A gente já vai ver o que é um texto dissertativo argumentativo. O que precisa ter nesse texto dissertativo argumentativo, tá? A competência 3 vai avaliar se você selecionou, relacionou, organizou e interpretou informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É o que a gente chama de coerência, tá? Você segue uma sequência lógica de ideias. O candidato segue essa sequência lógica de ideias, o candidato se contradiz, em cima ele diz uma coisa e aqui embaixo ele diz o oposto do que ele disse antes. Se ele tem problemas com o sequenciamento, né, das ideias e também com a disposição do que ele disse antes e disse depois, né, se houver aí essa diferença, aí você vai perder ponto na competência 3, porque você não está sendo coerente, tá? Na competência 4,
vai ser avaliado se você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Trocando em miúdos, professora, o que é avaliado na competência 4? É avaliado se você estabelece os mecanismos, né, de coesão. Você utiliza as conjunções adequadamente, né? Os advérbios adequadamente, você faz a conexão entre os parágrafos, a conexão entre as ideias, você liga as sentenças de maneira adequada na sua estrutura, na sua redação. Isso é avaliado na competência 4, tá? E na competência 5, eles vão avaliar se você elabora uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Em 2015, trocando em miúdos, é o que a gente chama de proposta de intervenção, tá? Eles vão avaliar se você escreve uma proposta de intervenção e se a sua proposta de intervenção é uma boa proposta de intervenção, tá? Em 2015, por exemplo, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Professora, o problema da violência contra a mulher, a gente pode resolver, aí é a proposta de intervenção, né? É como você pode resolver o problema. Matando os homens. Uma proposta para resolver o problema da violência contra a mulher. Mata os homens. Bem, essa proposta de intervenção ela desrespeita os direitos humanos. Então, nesse caso, você tiraria 0 na competência 5, tá? Antes, se você desrespeitasse os direitos humanos, gente, você tiraria 0 na redação inteira, tá? Mas desde 2017, o INEP modificou isso. Você não tira 0 na redação, se respeitar os direitos humanos, mas tira 0 na competência 5, tá? Se você não respeitar os direitos humanos. Ou seja, menos 200 pontos, né? Se respeitar os direitos, se não respeitar os direitos humanos, é menos 200 pontos, porque cada competência dessa vale 200 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Todo tema de redação do Enem é um problema social, tá? Aqui são maneiras de você fazer a sua redação, tá? Todo tema de redação do Enem traz um problema social que precisa ser resolvido. Por isso que no último parágrafo você tem que sugerir uma proposta de intervenção para esse problema, tá? Esse problema, todo problema da vida da gente, tá? Todo problema social tem causas e tem consequências. Então, esse é um modo interessante e fácil. Não é o único que é possível desenvolver uma redação, mas é um método bem simples que muitas redações nota 1000 se utilizam, viu? Desse método, porque é um método simples, fácil de compreender, e aí você vai desenvolver seu texto em causas e competências. Causas e consequências, desculpa. Você pode estruturar o seu texto em 5 parágrafos, né? E aí você faz um parágrafo de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Eu devo alertá-los de que normalmente as boas redações, as redações que se destacam, elas têm 4 parágrafos, tá? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. O que a gente faz para a gente... aí eu tenho aqui a estrutura, né? O texto dissertativo argumentativo, o que é dissertar? Dissertar é expor. Expor uma opinião sobre alguma coisa, tá? Essa opinião a gente vai chamar de tese, viu? Essa opinião a gente chama de tese. O que é argumentar, professora? Dissertar é expor, beleza. O que é argumentar? Argumentar é defender aquilo que você está expondo ali, tá? Então, eu costumo dizer que a argumentação é a defesa da sua tese. Então, na introdução, qual é a estrutura da redação do Enem? O que tem que ter em cada parágrafo? No primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, você precisa apresentar o tema, né? Que, consequentemente, vai ser o problema ali, tá? E também você vai apresentar a sua tese, você vai dizer o que você acha sobre esse problema.
Claro, você vai dizer o que você acha sem dizer eu acho, eu acredito, sem colocar verbos em primeira pessoa, tanto primeira pessoa quanto do singular quanto do plural, tá? Evitem, não é legal, tá? Você pode perder ponto porque você pode perder ponto em relação à questão da norma padrão, né? Que é avaliado na competência 1, da redação de vocês. E também, a gente vai ver daqui a pouco, no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, você pode indicar quais são os argumentos, causa ou consequência, ou duas causas, ou dependendo do tema, duas consequências, para que você vai desenvolver. Você só vai citar. Eu vou mostrar daqui a pouco uma redação nota 1000 já do Enem de 2020 para vocês entenderem isso de maneira concreta, tá? E você vai só citar, tá? O que você vai desenvolver. No desenvolvimento é que você vai abrir a ideia, né? Explicar, trazer elementos da filosofia, da sociologia, da história, não sei, de outras áreas do conhecimento para defender sua ideia, tá? No último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, você vai retomar o tema, o problema, reafirmar a sua tese e propor a intervenção. Eu vou já dizer, essa proposta de intervenção, ela já está bem aqui, tá? Eu vou explicar aqui rapidamente. Essa proposta de intervenção, uma boa proposta de intervenção, ela responde a essas 4 perguntas, tá? Pergunta número 1, o que deve ser feito? Pergunta número 2, como deve ser feito, isso que você está dizendo que deve ser feito, por quem deve ser feito e qual efeito essa proposta aí que você está dizendo que é boa pode alcançar na sociedade. Essas 4 perguntas precisam ser respondidas para você ter uma boa proposta de intervenção, tá bom? Então, assim, eu trouxe aqui, 3 formas de desenvolver uma redação do Enem, tá? A proposta número 1 aqui, né? Você faz o primeiro parágrafo, né? Cita a causa e a consequência que vão ser desenvolvidas. No segundo parágrafo, você diz a causa, desenvolve a ideia da causa, né? Que você apresentou no primeiro parágrafo. E no terceiro parágrafo, você desenvolve a ideia da consequência que você apresentou no primeiro parágrafo, tá? E no quarto parágrafo, você vai... Observem só um detalhe, viu, gente? A proposta de intervenção, ela tem que ter conexão com a causa e a consequência que você apresenta no seu texto. Por exemplo, se eu digo que uma das causas do estigma dos doentes mentais no Brasil, né? Do estigma às doenças mentais, não aos doentes, mas as doenças mentais no Brasil, uma das causas é o descaso do governo, tá? Eu digo que essa foi uma causa. A minha proposta de intervenção, ela tem que atacar a causa. Eu tenho que tentar resolver esta causa. Então, eu preciso propor coisas, propor ideias que minimizem, né, ou acabem com esse problema que eu trago como causa, tá? Assim também a consequência. O texto tem que estar conectado. Eu não posso propor uma intervenção para uma causa que eu não apresentei no meu texto, tá? Essa proposta de intervenção, ela deve estar ligada à causa, e se você apresentou com mais de uma, as causas, né, ou se você apresentou consequências, precisa ter ligação com o que você apresentou no texto, tá? Aí aqui eu posso apresentar, tem uma outra proposta aqui de desenvolvimento do texto, né? No primeiro parágrafo eu apresento o tema, a tese, cito as 2 causas que vão ser desenvolvidas, né? Nesse caso aqui, vejo, eu separo o segundo parágrafo para desenvolver a causa 1 e o terceiro parágrafo para desenvolver a causa 2. E aí faço a proposta de intervenção no quarto parágrafo. Devo chamar a atenção de vocês para o seguinte: a galera que tira nota 1000, muitas das redações nota 1000 utilizam esse esquema aqui, causa 1 e causa 2, tá? E eu posso também, dependendo do tema, já houve temas no Enem em que o tema é efeitos
efeitos da lei seca no Brasil, acho que foi do tema de 2013. Nesse caso, ele quer os efeitos. Efeitos são consequências, tá? Então, daria para desenvolver através de consequência 1, né, no segundo parágrafo, consequência 2, no terceiro parágrafo, tá bom? Aqui, eu vou passar essa parte aqui, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês lerem. Vejam, aqui eu trago outras formas de desenvolvimento, tem causas e consequências, dá para desenvolver o texto entre prós e contras, trazer uma abordagem histórica ou uma abordagem comparativa, mas, como eu disse, a ideia de desenvolver por causas e consequências, principalmente causa-causa, né, é muito utilizada pelos candidatos, e as redações nota 1000, muitas delas desenvolvem através de causa 1 e causa 2, tá? Aqui nós temos os agentes, por exemplo, aqui na pergunta por quem deve ser feito, é o que a gente chama de agentes, né? Então, nós temos como agentes a mídia, né? Televisão, rádio, internet, ONGs, igrejas, escola, iniciativa privada e o próprio governo, né? Dentro do governo, no caso, a gente tem os ministérios. Dependendo do tema, esse último tema agora, a gente poderia falar do Ministério da Saúde, que envolve aí a questão das doenças mentais, né? Então, são os chamados agentes. Aqui eu trago para a gente finalizar nossa discussão, ou quase finalizar, uma redação. Vejam, essa eu tirei peguei a imagem da redação, essa é a redação original, viu? Dessa candidata, Júlia Vieira, de 18 anos, de Imperatriz, no Maranhão. Olhem a letra dela, como é pequenininha. Vejam que ela escreveu as 30 linhas. Ela divide o texto em 4 parágrafos, vejam como eu expliquei para vocês, né? E ela, assim, apresenta o texto de maneira muito... A letrinha, a caligrafia que vocês estavam falando ainda agora, bem pequenininha, né? Mas se vocês observarem, é legível, dá para ler, não tem problema não. Então vamos lá, tudo que está tudo que está sublinhado, tá? Tudo que está sublinhado é o que é avaliado na competência 4, tá bom? Que é a coesão. Tudo que está sublinhado é o que é avaliado na competência 4. Eu marquei para vocês observarem, tá? A competência 4, tá? Que é diferente das outras. Então, eu vou ler aqui, ó, diz assim: no filme estadunidense Coringa, vejam que ela se utilizou, ela já inicia fazendo menção a uma área do conhecimento, que é a arte, tá? O cinema, no caso, está dentro da arte, é um tipo de arte, tá? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Vejam, ela inicia fazendo a apresentação do tema, né? Ela apresenta o tema. E isso que está em vermelho negrito aqui é a tese da Júlia, tá? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Vejam que ela coloca a opinião dela sem dizer eu acho, eu penso, eu acredito. E também não coloca verbos na primeira pessoa, tá? Aí ela explica o seguinte, finalizando o parágrafo: isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Então, observem que o que eu marquei de azul escuro é a primeira causa que a Júlia cita no parágrafo de introdução. E o que está de azul mais clarinho é a segunda causa que ela vai desenvolver no texto dela, tá? Então, ela só citou, ela não desenvolveu ainda, ela só citou, olha, eu vou desenvolver. Ela sinaliza, é uma espécie de sinalização para o que vem depois,
Tá? E aí ela finaliza o parágrafo dizendo: dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Professora, ela poderia excluir esse último período? Período é até onde vai o ponto em seguida, tá? Até onde vai o ponto em seguida. Então, dessa maneira, até nação é um período, ok? Ela poderia excluir esse último período? Poderia, não ia fazer diferença, tá? Porque ela já apresentou aqui o tema, já apresentou a tese e já sinalizou as duas causas que ela vai desenvolver, tá? Então, causa número 1, negligência governamental, é o parágrafo 2. Vamos lá. Nessa perspectiva, como eu disse, tudo que está em sublinhado é o que é avaliado na competência 4, tá? Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Veja, ela vai falar sobre a negligência governamental. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso ocorre pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Este quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, quem é o estudioso polonês, Zygmunt Bauman, tá? Essa problemática seja revertida. Então, vejam que ela desenvolve a ideia de que, sim, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, uma das causas desse estigma é a questão da omissão do Estado. Tá? E ela vai defender isso como, além de ela apresentar dados da OMS, né? Ela apresenta dados da OMS, ela também... Oi? Ela também faz relação aqui com as ideias de Zygmunt Bauman, tá? Então, ela defende o que ela está propondo. Isso é argumentar, tá? Qual é a segunda causa que a Júlia apresentou aqui? Ó, a discriminação desta classe por parcela da população verde-amarela, ou seja, há uma discriminação dos brasileiros em relação a pessoas que têm doenças mentais. E é isso que ela vai desenvolver aqui, ó, no terceiro parágrafo. Ela diz o seguinte: paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Tal conjuntura segregacionista, segregar é dividir, tá, gente? Para quem não sabe, segregar é dividir. Estabelecer quem é melhor, quem é bom, quem é ruim. Eu divido em fortes e fracos. A sociedade faz isto. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, essa celeuma é problema, tá? Urge ser solucionada para que o princípio da alemã, quem é a alemã? A Hannah Arendt, se torne verdadeiro no país tupiniquim. Quem é o país tupiniquim? O Brasil.
Por que ela faz tanta menção ao Brasil, professora, no texto dela? Porque vejam que ela está seguindo à risca o tema da redação. Se você, por exemplo, fala do estigma associado às doenças mentais e não esclarece que você está falando especificamente da sociedade brasileira, você pode perder ponto na competência 2, que avalia se você entendeu o tema. Então, por isso que em todo o texto ela faz menção à sociedade brasileira. Não necessariamente com essa palavra, né? Com essas palavras, sociedade brasileira. Mas ela fala aqui, ó, Tupiniquim, lá no primeiro parágrafo, ela fala de verde e amarelo, né? Fazendo referência ao Brasil, sociedade brasileira. Então, se ela propõe duas causas, uma ela diz que é a omissão do Estado, e em seguida ela desenvolve a ideia sobre a questão da discriminação da sociedade em relação às pessoas que têm, que portam, né, que são portadores de transtornos mentais. O que ela vai fazer no parágrafo de conclusão? Bem, por que está tudo colorido aí, né, professora? Está tudo colorido, virou um carnaval. Muito bem, é para explicar melhor para vocês. Como eu disse, tudo que está sublinhado é referente à competência 4 da coesão, ok? Em rosa está o que a gente chama de retomada da tese. Você retoma a tese. Ela diz o seguinte: portanto, iniciando sempre com um parágrafo com um conectivo, né? Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, ela retomou o tema, né, a ideia do tema e a tese dela, lá do parágrafo de introdução. Aí ela explica, para isso, compete, ou seja, quem vai fazer? Aí é o que está em verde, tá? Por quem deve ser feito? Pelo Ministério da Saúde. Compete ao Ministério da Saúde. O que deve ser feito? Investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado. Como deve ser feito? Destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. Vejam, aqui eu esqueci de marcar de verde, tá? Mas aqui é o quem deve fazer, por quem deve ser feito. Liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos, com o fito é o objetivo, tá? De potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Vejam, isso ela resolveu aí, propôs da da causa 1, né? A causa em que ela diz que o Estado é omisso, tá? Agora ela vai propor para a causa 2, né? A questão das pessoas que discriminam as outras pessoas. Ademais, significa além disso, tá? Palestras devem ser realizadas em espaços públicos. O que deve ser feito, né? Palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis, certo? Qual efeito isso que ela está propondo vai alcançar na sociedade? É o que está de azul, tá? Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores. E, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Vejam que ela propõe o efeito que isso vai alcançar na sociedade, fazendo uma retomada, tendo uma relação com o filme, né, que ela traz lá na introdução. Ou seja, ela costura o texto de maneira que ele está todo relacionado. Ele está todo relacionadinho. A coerência está todo coerente. Ela faz, à medida que ela vai apresentando os argumentos, ela vai confirmando as suas ideias, a sua argumentação, e finaliza o texto fazendo menção a justamente o que ela disse no início. Tanto é que o que ela disse no início não fica lá jogado como se nem fizesse sentido, né?
ela pega e retoma através da proposta de que efeito isso que ela está propondo como proposta de intervenção vai alcançar na sociedade. Então vejam que ela, como a gente tem aqui, ó, verde, são 4 perguntas, né? Quem deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito e qual efeito isso vai alcançar na sociedade. Então vejam que a gente tem verde, aqui Tribunal de Contas da União era para estar verde também, acho que foi um lapso de falta de atenção minha, esqueci de marcar. Então, verde, laranja, vermelho e azul. Ela responde as 4 perguntas da proposta de intervenção. E aí, gente, não tem como não tirar 200 pontos, né? Então, para a gente finalizar, título é obrigatório? Não, é opcional, mas conta como linha escrita. Então, se você quiser colocar um título, veja, vou voltar aqui no primeiro slide, aqui, ó, vejam que a Júlia não colocou título, viu? Ela começou do já valendo, tá? Não colocou título. O título vale como linha escrita. Então, se eu coloco um título na linha 1, significa dizer que eu só vou ter 29 linhas para desenvolver meu texto. E se você colocar título, tem gente que coloca título e pula uma linha. Então, não façam isso, né? Vocês até podem colocar o título, tá? Ele não é obrigatório, inclusive não necessariamente é avaliado, mas ele conta como linha escrita, gente. Então, você já perdeu uma linha. Se você pular uma linha, você já perdeu 2 linhas, tá? E como vocês podem observar, se vocês forem pegar outros textos nota 1000, vocês vão observar que a galera fecha as 30 linhas e às vezes não dá, às vezes quase não dá, tá? Então, não desperdicem linhas. Linhas são ouro numa redação do Enem, tá? Então, como eu disse, texto com letra ilegível não é avaliado, né? É 0. Desde 2016 já vale o novo acordo ortográfico, então verifiquem o que mudou, o que não mudou. Tenham cuidado de alinhar os parágrafos, tá? Eu vou voltar aqui na redação da Júlia, porque isso aqui é muito importante, tá? Se você começou... Vejam que a Júlia, ó, ela inicia os parágrafos de maneira linear. Onde ela começou o primeiro é onde ela começa o segundo, é onde começa o terceiro e é onde começa o quarto, tá? Tem gente que às vezes começa o primeiro aqui, aí o segundo já vem para cá, o terceiro já tá para cá, tá? Fica tudo assim, fora de linha reta, né? Tenham cuidado com isso, isso é uma questão estética, não necessariamente é avaliada, mas causa má impressão quando você pega um texto de um candidato que os parágrafos não estão alinhados, tá? Vejam que ela não deixa buraco na margem final, ó, vem tudo encostadinho, não tem problema você separar uma palavra, tá, e colocar o resto na linha seguinte, não tem problema nenhum. Existem pessoas que dizem que não pode sim, o que não pode é errar a divisão. O que não pode é errar a divisão, senão você vai perder pontos aí na competência 1, tá? Mas pode sim. Inclusive, é importante que você não deixe os buracos na margem final do texto. É isso, né? Linguagem pessoal e formal. Aqui vocês um conteúdo extra. Eu posso depois liberar esse slide para vocês. Vocês olham com calma. São todos os temas que já caíram em redações do Enem desde 1998, quando o Enem surgiu, né? Então, inclusive, tem os temas dos Enems que foram primeira aplicação e segunda aplicação. E no caso do Enem de 2020, esse material está atualizado, já tem os temas de 2020. Nós temos aqui o tema do Enem Digital, né, que foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Esse foi o tema da redação do Enem Digital. Esse ano nós tivemos, no Enem 2020, né, foram 3 aplicações. A primeira, a segunda, que foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil, e o Enem Digital, que poderia ser, no caso, configura aí uma terceira, tá bom? E aí depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, certo? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? O ideal, né? Esse é o ideal.
é você começar fazendo menção a alguma outra área do conhecimento, como fez a Júlia, por exemplo. Ela começou fazendo menção a um filme que, em seguida, ela fez a contextualização, né? Esse é o ideal. Mas, caso você tenha dificuldade até de pensar em algo que se relacione com o tema proposto, o que você pode fazer é o seguinte: começar com o próprio tema da redação. Por exemplo, o tema da redação 2020, né, da primeira aplicação, foi o estigma, deixa eu pegar aqui, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tá. O que você pode fazer é começar assim: a sociedade brasileira ainda vive ou ainda convive com o estigma associado às doenças mentais. Tenta sempre começar pelo tema. Se tem muita dificuldade, só inverte a ordem das palavras, né, para não ficar assim escancarado que você está pegando o tema como base para você iniciar a sua redação. Como a gente tem que iniciar a redação fazendo referência ao tema da redação, né, ambientando o tema, não tem problema nenhum se você fizer assim, né? Você pega a sociedade brasileira, ainda convive com o estigma associado às doenças mentais. Ou as doenças mentais na sociedade brasileira ainda sofrem estigma. Tá entendendo? Entendeu o que eu quis dizer? Só inverter a ordem das coisas. E você começa a redação, você já ambientou o tema. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.